Olá, gente querida do coração verde e amarelo, Jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. Sou Cleiton Basso, contando mais uma vez com o seu comentário, sua opinião. Diga de qual lugar abençoado do nosso lindo Brasil ou do mundo você assiste o jornal Foco do Brasil. Participe do chat ao vivo. O Foco do Brasil é um jornal independente. Só é possível por conta da sua audiência e apoio. Seja curtindo, compartilhando, se tornando membro do nosso canal. Vocês que tornam o Foco do Brasil uma realidade e queremos seguir todos os dias na sua companhia. Veja se o sino de notificações está ativado para receber nossas atualizações diárias. Vamos agora às notícias desta edição. Um dos grandes assuntos em debate é a notícia dada pelo presidente Jair Bolsonaro anunciando uma proposta para reduzir os impostos estaduais sobre os combustíveis em troca do ressarcimento da perda de receita com recursos federais. Você viu? A ideia é aprovar uma proposta de emenda constitucional, PEC, que autorize os estados a zerarem o ICMS, o imposto que incide sobre o óleo diesel e o gás de cozinha. Ao fazerem isso, os governos estaduais contariam com uma compensação financeira equivalente à receita que deixaria de ser arrecadada. Como vimos durante o anúncio, o presidente Bolsonaro estava acompanhado dos presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, além de alguns dos seus principais ministros. Segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes, a situação atual exige a colaboração entre a União, os estados e os municípios. Todos têm de colaborar. Estados e municípios estão numa situação que nunca estiveram antes. Todos no equilíbrio, em azul, pagando os fornecedores em dia, estão com as contas em dia, estão dando até aumento de salários. Estamos renovando o compromisso com a proteção da população brasileira, com a cooperação entre os entes federativos, explicou Guedes durante seu pronunciamento. Pela ideia do governo, a PEC serviria para compensar os estados com um eventual zeramento do ICMS e além do que ficar abaixo, do teto de 17%, caso o Senado aprove o projeto de lei em tramitação na Casa. A ideia é que uma parte venha por esse teto de 17%, ou seja, a colaboração dos estados e dos municípios, e o governo federal, por outro lado, transferindo recursos para qualquer redução de impostos que vá além disso, explicou o ministro. Ainda de acordo com Guedes, a medida teria validade até o dia 31 de dezembro deste ano. Ele não informou qual será o impacto orçamentário do ressarcimento aos estados. Temos receitas extraordinárias que ainda não foram lançadas no orçamento. Esta transferência aos entes estará limitada a essas receitas, informou Guedes. O presidente Jair Bolsonaro, por sua vez, também afirmou que o governo federal vai zerar os tributos federais, PIS, COFINS e CID, sobre a gasolina e o etanol para tentar reduzir o valor na bomba. Esses impostos estão zerados sobre o diesel já, não é? E o gás de cozinha também. Então, essas propostas que foram colocadas à mesa hoje para os dois presidentes das casas, eles levarão para os senhores deputados e senadores, mais senadores que na Câmara já foi aprovado o projeto, em havendo entendimento por parte dos senhores senadores, em se aprovando o projeto de lei complementar e em se promulgando de forma bastante rápida uma emenda à Constituição, isso se faria valer imediatamente na ponta da linha para os consumidores, então, essa diminuição de carga tributária para enfrentarmos esse problema fora do Brasil, que tem reflexo para todos nós aqui dentro. Tivemos um desempenho que tem sido muito elogiado lá fora, porque foi mantido esse compromisso de responsabilidade fiscal, ou seja, nós somos uma geração que pagou pela guerra, nós não transferimos os custos em endividamento em bola de neve para gerações futuras. Da mesma forma, quando começa essa segunda grande guerra mundial, porque o fato é que a invasão da Ucrânia pela Rússia fez disparar o preço da comida e da energia. Quando nós somos atingidos por esse golpe, é natural, absolutamente natural, que a política reaja e queira proteger a população brasileira, novamente, agora de um inimigo diferente, que é o preço de comida e energia.
E o presidente, já o ano passado, tinha manifestado o interesse nesse compartilhamento de custos. Se a economia voltou forte e a arrecadação está aumentando, existem dois tipos de comportamento. Tem um comportamento que é justamente transferir uma parte desse aumento de arrecadação para a população. Nós estamos com esse comportamento de transferência do aumento de arrecadação para a população brasileira. O governo federal fez um anúncio de ações para a proteção da vida desde a concepção durante o evento Brasil pela Vida e pela Família. A solenidade foi realizada no Palácio do Planalto, contou com as presenças do presidente Jair Bolsonaro, da primeira-dama Michele Bolsonaro, da ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Cristiane Brito, e do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. O presidente assinou a portaria que institui os critérios de habilitação e financiamento da rede de atendimento materno e infantil. A iniciativa tem um investimento de 1,6 bilhão de reais do Ministério da Saúde. Completando os anúncios, o lançamento dos cursos Famílias Raras e Mães Atípicas e Casar é Legal e da exposição fotográfica Um Olhar Raro. A primeira-dama, Michele Bolsonaro, ainda recebeu o certificado de madrinha do programa Mães do Brasil. A apuração é um ato público. Qualquer um de vocês tem que entender como são feitas as apurações. Não interessa se conheçam ou não de tecnologia. E como é feito? Ninguém sabe. Pode ser que seja feito corretamente? Pode. Mas não podemos ter a suspeição. Não podemos terminar umas eleições onde um lado não vai se satisfazer com o resultado. E olha que eu sou o chefe do executivo. O que é normal seria o chefe do executivo estar conspirando para permanecer no poder. Jamais farei isso. Entrego para qualquer um a faixa, mas tem que ganhar no voto. Transparente. Alguns falam, o Bolsonaro está fazendo isso porque está criando um clima que vai perder. Meu Deus do céu, se o Lula tem 45%, vamos dar transparência para ele ganhar no primeiro turno. Isso não é um desabafo. É um alerta à nação brasileira. Podia ter ficado quieto, como quase todos os meus ministros me aconselham. Fique quieto. Fique na tua. Calma. Olha, o que aconteceu agora, 3-2? O que nós estamos vendo no dia a dia? É para ficar calmo? Vamos esperar acabar o jogo para pedir o VAR? Aqui tem gente que vai votar na esquerda, tenho certeza disso. É um direito teu, parabéns. Mas quem tem que ganhar a eleição é quem tem mais voto. E outra, se houver, se por acaso houver, vai haver só para presidente? Ou não vai haver para outros cargos? Por que o TSE não fala o seguinte: presidente, deixa os técnicos das Forças Armadas vir aqui para dentro do TSE, conversar com o nosso pessoal, debater e fazer com que não tenhamos quaisquer dúvidas no pleito eleitoral. Nada mais justo do que isso. Por que vivemos na incerteza? É um milagre estar aqui. Sobreviver uma facada, um milagre, uma eleição. Quem eu era? Eu não era nada dentro do parlamento. Era mais um deputado baixo clero, que discursava para as paredes, como tantos outros discursam lá dentro. Resolvi vir candidato, porque, me desculpe, deputados, eu cansei do parlamento. Eu quero cuidar da minha vida. E falava durante a campanha, eu tenho duas alternativas, praia ou Planalto. Me dei mal, vim para o Planalto. O governo federal, por meio dos Ministérios da Economia e do Desenvolvimento Regional, lançou o programa Aproxima, que integra as ações do Casa Verde Amarela. A iniciativa vai oferecer a famílias de baixa renda a oportunidade de ter a casa própria por meio de imóveis públicos desocupados em áreas urbanas de grande movimentação. Durante o lançamento, foi divulgada a portaria de chamamento aos municípios e ao Distrito Federal para a indicação de terrenos federais a serem utilizados no programa.
O Aproxima busca reduzir os custos do governo federal com a produção de moradias populares. Terrenos e prédios da União que não estejam sendo usados serão oferecidos por meio de licitação realizada pelas prefeituras, que também ficarão com a responsabilidade de selecionar e indicar as famílias beneficiárias. Além da habitação social, o novo programa vai possibilitar, em um mesmo empreendimento, a realização de projetos que promovam a exploração comercial, tais como a construção de shoppings, estacionamentos e estabelecimentos de prestação de serviços, fomentando a área ocupada. E quem diria que Siqueira e Xuxa fariam um acordo? Gente, o colunista Léo Dias descobriu que Siqueira Júnior estendeu a mão para a Xuxa, fez um acordo com o Ministério Público do Estado do Amazonas para não ser processado criminalmente em razão de palavras contra Xuxa Menegal. Todo mundo sabe, Siqueira é muito franco em suas opiniões e de vez em quando arruma um problema, né? E teve um problema agora com a apresentadora Xuxa. A assessoria jurídica da apresentadora disse que, dessa forma, Siqueira se abstém de enfrentar Xuxa nos tribunais. De acordo com os advogados de Xuxa, o processo civil ainda está em curso, no qual Siqueira foi condenado a pagar R$300 mil para Xuxa. Ao aceitar a transação civil, Siqueira fica 5 anos proibido de proferir palavras ofensivas, fazer novo acordo com o Ministério Público, dizem os advogados de Xuxa. O embate começou com Xuxa criticando Siqueira, e Siqueira devolveu e foi processado, então, por Xuxa. O presidente Jair Bolsonaro se encontrou com o vice-presidente mundial do Telegram, Ilya Perekovsky, e o representante legal no Brasil, Alan Thomas. Hoje, dia da liberdade de imprensa, tive excelente reunião com o vice-presidente mundial do Telegram, o senhor Ilya Perekovsky, e o representante legal no Brasil, o senhor Alan Thomas, anunciou o presidente no Twitter. Ótima conversa sobre a sagrada liberdade de expressão, democracia e cumprimento da Constituição, completou Bolsonaro. Ainda da repercussão relacionada ao jornalista britânico e ao indigenista, eles na Amazônia, não é? Antes de qualquer outra confirmação, o Itamaraty assegurou que se o jornalista britânico Dom Phillips e o indigenista Bruno Pereira tiverem sido vítimas de criminosos, todas as providências serão tomadas para levar os responsáveis à justiça brasileira. Phillips e o indigenista da FUNAI desapareceram na região do Vale do Javari, na Amazônia, não é? Causando grande repercussão. Na hipótese de o desaparecimento ter sido causado por atividade criminosa, todas as providências serão tomadas para levar os perpetradores à justiça, diz um trecho da nota. De acordo com o Itamaraty, o governo brasileiro tomou conhecimento, com grande preocupação, da notícia de que os dois sumiram na floresta amazônica. O jornalista Pereira, que é indigenista da FUNAI, aliás, o jornalista e o indigenista da FUNAI faziam o trajeto entre a comunidade ribeirinha São Rafael até a cidade de Atalaia do Norte. O órgão destaca a atuação da Polícia Federal naquela região e afirma que a PF fez já repetidas incursões e, com o apoio da Marinha do Brasil, tem reforçado ainda mais as buscas. O efeito da descomplicação na vida dos brasileiros é rápido, gente. O primeiro quadrimestre de 2022 registrou a abertura de mais de 1,3 milhão de empresas no país. No total foram 1.350.127, aumento de 11,5% em relação ao último quadrimestre de 2021. O saldo no período ficou positivo, com 808.243 o número de empresas abertas, descontadas 541.884 empresas fechadas nos primeiros 4 meses do ano. Com esse resultado, o total de empresas ativas do país, gente, subiu para 19.373.257.
Essas informações fazem parte do boletim do Mapa das Empresas referente ao primeiro quadrimestre de 2022, ferramenta disponibilizada pela Secretaria Especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia, que fornece indicadores sobre o quantitativo de empresas registradas no país e o tempo médio necessário para a abertura de empresas. O tempo para a abertura de empresas no país é, em média, gente, de 1 dia e 16 horas. É um recorde na série histórica. Nossa meta é que até o fim de 2022, a abertura de empresas seja feita em 1 dia no país, afirmou o diretor do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração da CPEC, André Luiz Santa Cruz. O padre Fábio de Mello gravou um vídeo para a apresentadora Sônia Abrão, da Rede TV, não é? Onde, segundo o portal Metrópolis, pela primeira vez, padre Fábio de Mello falou sobre uma doença que enfrenta há 1 década já. O assunto veio à tona depois que vazaram imagens do padre com o rosto muito inchado. Nas redes sociais, até uma possível harmonização facial mal sucedida foi apontada pelos internautas. O religioso negou que tenha aderido ao procedimento estético e afirmou que, caso tivesse feito, não teria problemas em expor ao público. O motivo, no entanto, é o uso de corticoides. É um processo que venho passando há anos e de vez em quando se agrava. Eu tenho mal de Meniere, cujos sintomas são a perda de audição e o distúrbio do labirinto, explicou o famoso padre, que faz um tratamento à base de fortes remédios, não é? O que houve agora, em março, estive na Turquia e estava muito frio, desenvolvi uma sinusite muito forte. Precisei então recorrer aos corticoides. Isso fez com que eu ficasse muito inchado, acrescentou Fábio de Mello. Janaína Pascoal manifestando apoio a Tarcísio em São Paulo, gente. Em um evento organizado pelo Diretório de São Paulo do PTB, teve, entre outras lideranças, a deputada estadual Janaína Pascoal no palco com Tarcísio. Ela é pré-candidata aí, não se sabe se é deputada federal, ao Senado, enfim, e ela foi convidada para discursar e garantiu que apoiará Tarcísio, ele que é pré-candidato ao governo de São Paulo, apoiará mesmo que não haja reciprocidade. O ex-ministro agradeceu Janaína e contou aos presentes que se consultou com a deputada antes de decidir se seria candidato a governador. Tarcísio, gente que manifestou ainda apoio à ideia do presidente Bolsonaro sobre o ICMS. Tarcísio de Freitas defendeu que todo mundo tem que ceder para que se possa diminuir o preço dos combustíveis no Brasil, tanto os estados quanto a União. Ele defendeu uma solução conjunta, inclusive com a eventual redução de impostos estaduais. O colunista da Revista Oeste, Arthur Piva, defendeu que o agronegócio brasileiro deveria ter papel de destaque em qualquer comemoração relacionada ao meio ambiente. Ele lembrou que metade de toda a preservação ambiental no Brasil é bancada pelos produtores rurais do país. O dado é fruto de um levantamento da empresa brasileira de pesquisa agropecuária, Embrapa. O dimensionamento da preservação do meio ambiente, realizado pela agropecuária, só foi possível com o advento do Cadastro Ambiental Rural. O sistema é um registro público eletrônico nacional, fiscalizado e obrigatório para todos os imóveis rurais, por exigência do Código Florestal de 2012, destaca o jornalista. De acordo com ele, inclusive baseando-se em informações da Embrapa, 33% das áreas preservadas do país estão dentro de fazendas. Em todo o Brasil, 66% do território é coberto por matas nativas, ou seja, a metade de tudo o que está intacto é mantida, bancada e monitorada pelos produtores, pelo agronegócio. Desse modo, a agropecuária é o setor que mais preserva o meio ambiente. As populações indígenas que aparecem na segunda posição são responsáveis pela preservação de pouco menos de 14% da área brasileira. É menos da metade do que o agronegócio faz para manter o meio ambiente. Somadas as áreas preservadas dentro das fazendas, chegam a 2,8 milhões de quilômetros quadrados, superior a 5 vezes o território da França. E, em média, cada propriedade agrícola brasileira é composta de quase 50% de reservas legais.
E os fazendeiros fazem isso sem receber nada pelos serviços ambientais que estão prestando, reforça o repórter da Revista Oeste. Inclusive, o próprio presidente Jair Bolsonaro comentou sobre esses dados aí também revelados pela Embrapa. E é um momento extremamente importante, onde o mundo está muitas vezes criticando o Brasil, o agronegócio brasileiro, injustamente. É preciso, de fato, destacar, sobretudo para aquela classe ligada à esquerda, que vive a falar, difamar o Brasil aqui e lá fora, para que compreendam os dados, o valor do agronegócio também na preservação do meio ambiente. Em um esforço para tentar diminuir os valores da energia elétrica, a Câmara dos Deputados começou a analisar um projeto que devolve ao consumidor valores recolhidos a mais na conta de luz. A proposta foi aprovada no Senado Federal. Pelo texto votado pelos senadores, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, será responsável por dar destinação aos créditos de PIS, COFINS que as empresas cobraram a mais de seus usuários na conta de luz, na forma de redução de tarifas, de acordo com os critérios equitativos. A medida ocorre porque a Corte, em 2017, definiu que o ICMS cobrado das empresas distribuidoras não deve compor a base de cálculo do PIS/COFINS. De acordo com os senadores, as concessionárias cobraram 2 vezes o mesmo tributo na conta dos consumidores. Então, a expectativa é que agora essa análise na Câmara permita que em breve isso possa refletir em vantagens ou até devoluções, para o consumidor brasileiro. O ministro da Economia, Paulo Guedes, reforçou a importância do Brasil como parceiro estratégico com capacidade de contribuir para a segurança energética e alimentar internacional. Ele participou da segunda reunião de ministros de finanças e presidentes de bancos centrais do BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. No formato virtual foi o encontro e trataram das perspectivas macroeconômicas e da coordenação das atividades do grupo. Guedes comentou os desafios atuais da conjuntura econômica internacional no cenário da retração gradual da pandemia da Covid-19 e do conflito na Ucrânia, com destaque para o aumento da inflação global, a desaceleração das taxas de crescimento econômico mundial e as interrupções das cadeias globais de oferta de suprimentos. Nesse contexto, o ministro apresentou os dados recentes do quadro fiscal brasileiro, a redução da taxa de desemprego, os resultados do programa de vacinação contra a Covid-19, o avanço da agenda de reformas estruturantes e o aumento na taxa de investimentos no país, com destaque para o aumento da participação do setor privado. Segundo Guedes, o Brasil apresenta as condições para se tornar o parceiro capaz de suprir o mercado internacional com energia limpa e verde, além de atender às necessidades de alimentos no mundo em meio à crise atual. A expectativa agora é relacionada à viagem do presidente Jair Bolsonaro aos Estados Unidos. Chegando a hora do encontro com Joe Biden, o encontro aí também do presidente com outras lideranças na Cúpula das Américas, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Vamos ficar atento, então, às repercussões da participação do presidente Jair Bolsonaro. Informações importantes, você sabe que pode contar sempre com o Foco do Brasil. Então, fique atento. Muito bem, e assim chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Foco do Brasil. Não esqueça da importância de ter você curtindo, compartilhando, se tornando membro do nosso canal. Vocês que tornam o Foco do Brasil uma realidade e queremos seguir todos os dias na sua companhia. Agradecimento especial hoje a Adelson Apolônio Alves e Deusuíta Silva, inscritos membros do nosso canal. Venha também ser parte dessa comunidade verde-amarela. Gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.